Minha mãe também, além da que ela era agricultora, ela é parteira. Ela atendeu muitas mulheres, ela pegava a barriga das mulheres para ver se tá atravessado, assentado, tá normal. A mulher tá grávida para neném, homem ou mulher. Então as mulheres procuravam a minha mãe. Aí quando ela ia para fazer parto, eu comecei assim, eu acompanhei. Eu chorava muito para acompanhar minha mãe. Aí quando eu queria ver o que ela fazia, eu fiquei assim curioso, porque algumas coisas dizia assim, vai, eu quero ir com minha mãe. Aí com isso, eu acompanhando minha mãe, eu comecei a brincar com minhas colegas. Começou a pegar a barriga sem neném dentro, mas assim, eu tinha que fazer isso. O pajé na cultura macuxi é o médico. É a pessoa habilitada para curar as doenças. É a pessoa responsável por trazer o espírito de volta, de proteger do mal-olhado e do quebranto. Se a pessoa nasce para ser a pajé e não tem esse acompanhamento com o pajé, a pessoa vai ficar doente. Nunca vai ser a pessoa saudável, sempre vai estar doente. A Dona Wanda é uma mulher pajé. Se fala na língua macuxi, piazambá. Os pajés são pessoas muito importantes na cultura indígena, pois sabem quais são as plantas que têm espírito, as plantas que curam. No passado, as plantas eram gente. Quando o mundo ficou só de um jeito, os pajés escolheram se transformar em plantas para continuar nos protegendo. É muito importante usar essas plantas. Muitas das vezes, as crianças adoecem e quando chega no hospital fica mais doente ainda quando era para fazer o chá bem simples. Eu não falo bagé, né? Eu falo médico da floresta. Porque esse é para nós, povo Yanomami e povo Macuxi, qualquer povo indígena, nós temos médico floresta como médico tradicional. É extremamente muito importante, eles têm um papel fundamental que cuida a várias sequências, principalmente quando a pessoa está doente. O bagé, ela se trata, ela se cura, trabalhando como médico, orientando, avaliando, diagnosticando, tudo isso é um processo de xamã. Utiliza a nossa medicina, nossas plantas, que a gente valoriza mais né? Essa é a importância dessa pajé, usando as plantas para curar gente. E quando a pessoa está muito doente, eles cuidam bastante. Isso na cultura do povo indígena é muito importante. E também eles usam de proteção uma pessoa, quando a pessoa está ameaçado de morte e perseguição da doença da floresta e doença da cidade, como gripe, como tuberculose, ele se protege também as pessoas. E quando a pessoa está passando mal, um pensamento muito esquisito, respirando maldade, esse xamã, ele se trata também. Eu sou do etnia Macuxi. Eu nasci na Guiana. Eu venho de uma família agricultoras. Eu comecei a sentir dor de cabeça. Aí eu parei de ir para a roça com minha mãe. E ela me dava remédio que ela fazia remédio caseiro para a gente. Mas eu não melhorei. Onde ela procurou o médico hospital, eu passei 2 meses no hospital, tomando comprimidos, mas eu não melhorei nada. A minha avó foi me visitar e ela me tirou, porque ela viu que eu não estava bem. Me levou para o
o primo dela. Meu tio era pajé, grande pajé. Todo mundo ia fazer tratamento com ele. Aonde ele conta para minha avó que o que eu estava sentindo não era para médico, não é, porque eu nasci com a dom, que nasci para ser pajé, isso que estava me perturbando, eu era muito fraca e precisava alguém para me acompanhar e fazer essas orações na cabeça, no corpo, na água, de tomar os banhos. Então eu melhorei. Para ser pajé é preciso ter o dom. Quem o possui tem acesso ao mundo espiritual. Os espíritos ensinam quais são as plantas remédios e acompanham os pajés durante o tratamento por toda a vida. Não basta saber que uma planta cura uma doença. É preciso saber a reza e ter o espírito do pajé ao lado para que o tratamento seja efetivo. Quando é uma doença, vamos supor, primeiro numa criança, a criança está assustada. Então, o meu chá não vai tratar a criança que está com quebranto, por uma parte, porque a criança fica sonolento, fica com diarreia, aí dorme espantando. Aí eu faço o chá, então vai parar a diarreia, mas não vai parar o susto, né? Então aí é o momento da gente ir atrás do rezador para rezar para a criança, para a gente poder fazer o tratamento completo. A gente tem o chá, mas tem que ter o rezador. Tem que manter essa nossa medicina, nossas folhas, raízes, cascas, mas tem que ter oração dentro também. Então, por isso tem que manter, nós tem que valorizar. Eu valorizo essas plantas que eu uso. Ela ajuda muito minha família, às vezes não é eu, mas meus netos, minhas pessoas, né, da família ajudou. Lá eu levo meus netinhos, tomar banho lá. Hoje, no meio dessa doença de coronavírus, o Pium, comunidade do Pium, nenhum não foi com corona. Teve, mas pegou maneira. Isso aqui foi através do trabalho dela. A pajé Wanda também é parteira. Fez o primeiro parto quando tinha 15 anos, da irmã Francisca. E a gente carregava muito água do rio para encher os potes, essas coisas cedo. A minha mãe dizia, a mulher grávida não pode olhar cachorro morto, então cavalo morto, porque acaba fazendo aborto, a criança nasce morta. Nesse intervalo que a gente carregando água do rio, estava aí mucurá morto na beira do rio. Eu falei para ela, sabia que a mamãe sempre fala isso, bora ver se é verdade. Pega esse mucurá, joga no água. E ela pegou o mucura e ela jogou no água, espocou a barriga do mucura. Então, essa noite, mesma noite, ela começou a sentir dor. E ela me chamou, 5 horas da manhã, ela estava, vamos lá. Eu fiquei com medo, porque ela vai contar para minha mãe vai brigar comigo. Ela já vem avisando, não é? E eu fiz parto. Existem 2 maneiras de fazer parto na cultura macuxi, na rede ou de joelhos no chão. Enquanto a parteira segura o corpo da mãe de trás para frente, envolvendo o peito com os braços, a mãe fica ajoelhada e segura com as mãos o pescoço da parteira. Da outra forma, a mãe senta no meio da rede e segura na beira, fazendo força enquanto a parteira espera a criança nascer. E eu fiz do mesmo jeito, eu segurei minha irmã, eu passei a água cinza no barriga dela. Como minha mãe fez eu ver, eu dei para ela tomar. No demora a criança nasceu bem pequenininho, mole, 7 meses, mas ele está vivendo hoje. Eu fiz o parto dela. Daí eu comecei a gostar. Eu posso agora, eu sei como é que é. A pajé Wanda já realizou mais de 100 partos. O último foi em 2017, com 59 anos, de uma mulher iecuana em Boa Vista. Pajé Wanda fazia atendimentos em Boa Vista. Mas quando em 1992, a convite das irmãs da diocese, começou a fazer atendimentos pela pastoral indígena, passou a atender as comunidades,
Canauani, Malacaxeta, Cantagalo, Surumu e Serra da Lua. Desde então, seu trabalho sério fez com que os parentes solicitassem cada vez mais a sua presença, e hoje ela é conhecida em Roraima e no Brasil. As irmãs falaram para as comunidades na cidade, tem uma senhora que sabe rezar para susto. Começaram assim, mas não era só susto, eu já sabia fazer muitas coisas no orações para as doenças diferentes. Muitos trabalhos da Dona Wanda aqui dentro da comunidade, eu, como moradora daqui e trabalhando nessa parte da medicina, eu valorizo muito esse trabalho dela, que ela mostrou dentro da nossa comunidade coisas assim que nós mesmos não sabíamos, né, se existia. Então ela, com pagelança, descobriu. Aqui no Canauani tem Canaimé. Canaimé é pessoa mesmo. É gente mesmo que vem aqui em casa, come, bebe, conversa, mas a gente não sabe o coração dele, né? Que tinha as pessoas morando na comunidade que estava fazendo mal para próprias pessoas que moram na comunidade. Que aqui na nossa comunidade tinha pessoas que usavam planta para fazer maldade com outras pessoas, né? Quando foi um certo dia, morreu uma senhora e a gente pediu que ela fizesse um trabalho em cima da pessoa, tudo. E ela disse assim, olha, vai aparecer uma pessoa que vai contar para vocês. A família dela vai dizer quem foi que matou. Tem várias plantas que pode atacar a pessoas, isso conforme que o dono da planta manda. Porque a planta ela tem vida, então ela é igual a gente. Se você conversar com ela para fazer o mal, ela vai fazer. Mas se você continuar só com coisa boa nela, assim, ela nunca faz o mal. Consegui ver, era aquele pessoa, um senhor, apontei, é ele que está fazendo, ele que está matando. O Chau fez uma reunião e chamou a Dona Wanda, que ela era uma das testemunhas, com prova, né? Então chamou esse dono dessa planta e foram lá. Ela fez ele tirar essas plantas todinha, lá onde ele tinha plantado, onde ele a mostrou, e fez ele queimar, fez o trabalho todo com ele. Então, é por aí que eu consegui, assim, calmar a morte da gente na comunidade. O julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol foi um passo importante para a consagração do direito originário à terra, pois reconheceu que os povos indígenas do estado de Roraima tinham direito sobre as terras que tradicionalmente e imemorialmente ocupavam. O julgamento corroborou o direito assegurado na Constituição Federal do usufruto exclusivo das riquezas nativas existentes no solo, nos rios e nos lagos. Fazendo canto, orações. Então, assim que eu comecei a acompanhar em Brasília, no STF, era praticamente 24 horas, sem parar. Porque quando a pajé começa, tem que ir até no fim. Então, isso me levou longe, oportunidade de fazer meu trabalho como pajé, mulher pajé. O resultado foi positivo, deu certo com o trabalho do pajé. Sem terra não tem floresta preservada, não tem planta para medicina, não tem espíritos, não tem pagelança. Todo um modo de vida é ameaçado. Eu fui o único pajé mulher que ficou o último dia. Todos os pajé voltou para Roraima. Eu fui o único pajé que ficou para segurar o povo de Roraima. Com a força de Deus em primeiro lugar e a mandado essas forças muito fortes, eu consegui acompanhar esse julgamento no STF junto com as lideranças. A demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol foi concluída em 2005. Por que
Marcha das Mulheres em Brasília também foi participar, foi na marcha, para somar a força, para somar a nossa luta, junto com as outras mulheres também. Foi muito importante para mim participando como representante, me deu a outra oportunidade para estar com o meu povo e as mulheres que estavam aí. A violência contra a mulher, sim, aconteceu muito e está acontecendo ainda. As mulheres apanhando dos homens, a morte das mulheres continua. Não é só mulheres, mas a preocupação é da gente tudo. Assim, quem entende, quem sabe. Nós temos nossa água, nosso peixe, nossa terra. Sem terra a gente não tem alimentação saudável, porque a gente tem que entregar a terra virgem para nossos filhos, nossos bisnetos. Tem gente no garimpo contaminando nossos peixes. Isso é uma doença para nós. Bom, esse desmatamento é muito próximo para a gente. O que eu vou dizer desmatamento isso? Porque a cultura da sociedade não indígena que está consumindo muitas pessoas. Então isso aí para mim é muito importante, ela tem que preservar, ela tem que ensinar o conhecimento do que ela tem. Por isso é muito importante ela estar fazendo isso. Então, era muito importante para mim participar, para mim trazer essa bagagem de volta, porque quando eu voltei eu não fiquei só em casa. Eu tinha que visitar, eu tinha que ter um pequeno grupo para contar o que aconteceu, por que eu fui, o que eu fiz, para que eu fui convidada no grupo que estava lá de Roraima. Esse trabalho que ela fez para mim e para nós todos aqui foi um trabalho muito valioso. Então eu espero assim que as nossas comunidades voltem a valorizar a nossa natureza, porque é dela que tiramos os nossos remédios. Os conhecimentos medicinais são ancestrais. Quem repassa esse conhecimento é o pajé, que vê quem tem o dom e o treina para aprender as propriedades medicinais das plantas e as rezas para a cura. Ser pajé é uma honra. O meu menino, eu vou repassar para ele, porque ele tem que levar para frente, tem que preparar ele. Então, eu fico muito orgulhoso de repassar para a pessoa dentro da família, para dar continuidade, porque é bom quando a criança é pequeno, não tem corpo sujo. O que eu fiz com o meu tio? Ele limpou meu corpo todo. Além de que eu sou mulher, ele repassou isso para mim. E ele tem filho, tinha filho, mas não foi passado para filho dele, porque filho dele não nasceu com esse dom. Se não fosse isso, hoje eu não, além de que eu nasci com esse dom, eu não estava trabalhando com as folhas, batendo folha. Eu ficava como só benzedora, assim, fazendo só orações. Mas como ele reforçou, eu tinha que ser pajé. Então foi muito importante que ele repassou isso para mim. Hoje eu estou levando o que ele repassou para mim, né? Então eu vou fazer até onde eu posso estar fazendo esse trabalho.